Boa noite a todos. Mais uma vez eu me encontro aqui diante da Palavra de Deus, tendo essa oportunidade, esse privilégio de poder falar do amor de Deus, de levar até você uma palavra de fé, de paz, de alegria, de esperança, de perdão, de amor e de salvação. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite e não sei que hora você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, se é pela manhã ou à tarde ou até mesmo à noite, mas fica aí a minha oração para que Deus fale ao seu coração, à sua alma, e que você possa tomar a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, o aceitando como único e eterno Salvador de sua vida. Essa é a minha oração. E se você tem aí em casa a sua Bíblia, se você queira nos acompanhar, até seria aconselhável, para que você possa tirar suas dúvidas, suas conclusões, naquilo que nós vamos discorrer nesse texto que nós vamos ler, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que tem como título o Sermão Profético, o Princípio das Dores. E diz assim a palavra do nosso Deus: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Que Deus, nesta noite, neste momento, aplique a sua palavra lida aos nossos corações, que nós venhamos falar somente aquilo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Jesus estava saindo do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vou abrir um parênteses já nesse início para dizer que a Bíblia ela é um livro histórico, é um livro poético, é um livro profético, é um livro científico. Você pega aí o livro de Jó, é um livro científico. E a palavra de Deus ela tem resposta para tudo em nossa vida. Qualquer coisa que você precisa para a sua vida, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até na divisão da alma, juntas e medulas, ela é apta para ensinar, para corrigir, porque ela é a palavra de Deus, ela não somente contém a palavra de Deus. E a Bíblia tem profecias que se cumpriram, tem profecias que estão se cumprindo, e tem profecias que vão se cumprir ainda. E durante o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui realizando seu ministério, se Jesus não tivesse falado a respeito da sua volta e do fim do mundo, os seus ensinos estariam incompletos. Mas graças a Deus, Jesus falou sobre essas coisas. E diz o texto que nós acabamos de ler, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse templo ele foi destruído na era 70 do governo Tito. Essa profecia se cumpriu.
E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E esse templo foi destruído. E no versículo 3, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, eu gostaria de chamar a sua atenção, que eles chegaram em particular ao Senhor Jesus, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Dois assuntos de grande importância que desperta interesse em todas as pessoas em querer saber quando se daria a volta do Senhor Jesus e o fim do mundo. Quem não gostaria de saber? Eu sei que no mundo que nós vivemos, tem muitas pessoas fixando datas e que já até fixaram datas a respeito da volta de Jesus, mas a palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia e a hora, mas o Senhor, ele deixou registrado na sua palavra alguns sinais que antecederiam a sua volta. Quando ele diz aqui: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Quantas pessoas têm sido enganadas no mundo que nós estamos vivendo? Quantas pessoas têm se passado por Cristos, dizendo assim: eu sou a reencarnação de Jesus. E muitas pessoas no mundo que nós estamos vivendo têm seguido essas tais pessoas. É um sinal. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Serão enganados aqueles que não procuram ler a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, que não busca conhecimento na palavra de Deus, que não tem um discernimento claro a respeito da palavra de Deus. E Jesus vai falando mais adiante, dando alguns outros sinais, quando ele diz: ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós tivemos no mundo duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O mundo caminha para uma terceira guerra. Nós sabemos que houve muitas guerras no mundo, mas nós tivemos essas duas grandes guerras. E as nações que nós estamos vivendo, elas estão cada uma com medo da outra, cada uma se preparando mais ainda. Mas Jesus diz que é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, no versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Haverá pestes, que são as enfermidades. Haverá terremotos em vários lugares. Isso tem acontecido no decorrer da história da humanidade. Quantas pessoas nos nossos dias não almoça, não toma café, não janta? Na África, milhões de pessoas morrem de fome, não só na África, mas em toda parte do mundo. As enfermidades que têm assolado a humanidade. Nós tivemos aí há alguns anos atrás essa enfermidade, a Covid, que muitas vidas foram ceifadas. Quantos terremotos têm acontecido
e a probabilidade é aumentar cada vez mais, que são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Mas todas essas coisas, diz a palavra de Deus, são princípios das dores, princípios de sofrimentos. Então diz no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Quantas pessoas têm sido martirizadas? Se a gente for estudar a vida do cristianismo, a história do cristianismo, nós vamos ver quantas pessoas morreram por amor a Cristo e quantas pessoas em nossos dias estão tendo as suas vidas ceifadas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. O versículo 10 diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Quando a gente, às vezes, se depara com algumas notícias, até mesmo pela televisão, até mesmo pela internet, nós vemos até mesmo aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, muitas das vezes estão se gladiando, enquanto deve pregar a palavra de Deus, enquanto deve falar do amor de Deus. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, sem salvação, e muitas das vezes os servos de Deus estão se gladiando. Está aí se cumprindo esse sinal, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Mais adiante, no versículo 11, diz a palavra de Deus, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Sempre houve os falsos profetas. Se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que havia os profetas verdadeiros, mas havia os profetas que não eram verdadeiros, e muitos deles eram mortos porque não falavam aquilo que Deus queria que eles falassem. E hoje nós estamos vendo também muitos surgindo em nossos dias, muitos falsos profetas, que enganam muitas das vezes aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, aqueles que não buscam sabedoria, discernimento, porque Jesus disse: errades por não conhecerdes as Escrituras, porque são dela que de mim testifica. Mas no versículo 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Esse receberá o grande galardão. Mas no versículo 14, o Senhor Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as pessoas, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Hoje nós temos a internet como uma ferramenta que muitos têm utilizado para levar mensagens do Evangelho. O Evangelho está sendo pregado. Jesus falou: se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Mas quando o Evangelho do Reino for pregado, para que ninguém, no mundo todo, para que ninguém naquele grande dia venha dizer assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e tentar se justificar que nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Por isso que o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é o poder de Deus, ele é transformador. Só ele pode transformar as pessoas. E quando nós
nos deparamos com esse mundo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão nem querendo saber, não estão dando crédito à palavra de Deus, como diz o profeta Isaías. Quem deu crédito à minha pregação? Mas eu gostaria, para a gente encerrar, eu não vou me delongar, o sermão continua. A vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, diz o Senhor Jesus, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Imagina, as potências do céu sendo abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, o Senhor Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí Jesus fala a respeito no versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo à portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Ficar por aqui. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer numa velocidade tão rápida nos nossos dias, quando a gente está presenciando esse incêndio lá nos Estados Unidos, na Califórnia, quando aquelas grandes pessoas ali não deram glória a Deus. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. A Bíblia diz que tinha um rei que ele não deu glória a Deus, ele foi consumido e morto no seu trono, sentado no seu trono, porque não deu glória a Deus. Aquele fogo ali está incontrolável, porque não deram glória a Deus. Estão escarnecendo de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. É por isso que muitas coisas estão acontecendo no mundo que nós estamos vivendo, para que a palavra de Deus possa se cumprir. Cada dia mais eu acredito na palavra de Deus, porque ela vai se cumprir. Os céus e a terra vai passar, mas a palavra de Deus não. Então é tempo de você, meu amigo, você que está ao alcance da nossa voz, vendo esse vídeo, fazer uma reflexão da sua vida. E aceitar o Senhor Jesus como o único e eterno Salvador de sua vida, para que você possa tomar posse da vida eterna. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu numa cruz, foi humilhado, foi escarnecido, foi julgado injustamente, cuspiram em seu rosto, carregou uma pesada cruz, foi ferido com uma lança, jogaram sorte sobre as suas vestes, foi contado com 2 ladrões, sofreu toda sorte de humilhação, derramando seu sangue puro e inocente na cruz do Calvário.
para que eu, hoje, e você possa ter acesso à salvação. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós estaríamos vegetando nesse mundo. Mas ele abriu a porta, e a Bíblia diz que a porta é estreita. Poucos são a que encontram. Que você possa, nesta noite, saber que Jesus está voltando. O dia e a hora ninguém sabe. Só Deus. A palavra de Deus diz que as coisas reveladas são para nós, as ocultas são para o nosso Deus. Há coisas aqui na palavra de Deus que nenhum teólogo sabe. Mas à medida que nós vamos buscando em Deus, ele vai nos revelando aos poucos. Mas tem coisas que só Deus sabe. Por isso tem coisas que foram reveladas para nós. Para a nossa salvação está aqui, na palavra de Deus. Mas existem coisas que somente Deus sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Por isso que Jesus deixou alguns sinais para que a gente pudesse nos despertar para essa realidade, porque Jesus vai voltar. Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, quando ele estava ali naquele Monte das Oliveiras, ele estava subindo aos céus e os discípulos ficaram pasmados olhando, e os anjos vieram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma, ele vai descer, ele vai voltar. Era tempo deles já saírem e levar a mensagem do Evangelho, mas eles estavam como se fossem distraídos. E assim, muitas das vezes, o povo de Deus tem se encontrado. Precisa acordar para essa realidade. A palavra de Deus diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. E uma nova criatura você será. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, nesse momento. Que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que eu não consegui passar. E que Deus nos abençoe a sua vida, a sua família e a todos